Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se a Bíblia que você cresceu lendo contém uma palavra que foi traduzida errado desde o início? Uma palavra que aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Uma palavra que está no primeiro versículo de Gênesis e que carrega um segredo tão profundo que teólogos passaram séculos tentando explicar. Gênesis 1:1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no hebraico original, a palavra traduzida como Deus não é singular. É Elohim, uma forma plural que literalmente significa deuses. A maioria das pessoas assume que a Bíblia sempre ensinou o monoteísmo absoluto desde o primeiro versículo. Mas a verdade linguística mostra que o texto original preserva algo muito mais complexo e fascinante. Nesta jornada, vamos seguir 3 passos claros. Primeiro, vamos examinar o que essa palavra plural realmente significa e por que foi escondida. Depois, vamos descobrir quem eram esses Elohim e que papel desempenharam na criação e na história humana. E, finalmente, vamos ver como essa revelação transforma nossa compreensão de toda a narrativa bíblica. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. A palavra Elohim termina com im, que em hebraico é a marca gramatical de plural masculino. Querubim, serafim, nefilim, todos esses termos seguem exatamente a mesma estrutura. Ninguém discute que querubim significa múltiplos querubins ou que serafim significa múltiplos serafins. Então, por que Elohim, com a mesma terminação plural, é traduzido no singular quando se refere a Deus? Os teólogos tradicionais oferecem uma explicação chamada plural majestático, sugerindo que a forma plural é usada para exaltar a grandeza divina, como reis antigos que falavam de si mesmos usando nós em vez de eu. Mas há um problema sério com essa teoria. Não existe nenhuma evidência no hebraico antigo de que esse plural majestático fosse usado antes do exílio babilônico. Parece ser uma explicação inventada séculos depois para resolver uma contradição teológica desconfortável. Quando lemos Gênesis 1:26, encontramos Deus dizendo: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Façamos, nossa imagem, nossa semelhança. Essas não são palavras que uma entidade solitária usaria falando consigo mesma. São palavras de consulta, de deliberação entre múltiplos seres conscientes. Alguns tentam explicar dizendo que Deus estava falando com anjos. Mas se anjos participaram da criação humana, e isso contradiz dúzias de passagens que afirmam que Deus criou o homem sozinho. Outros sugerem que é uma conversa interna da Trindade, mas essa interpretação força um conceito do Novo Testamento sobre um texto escrito mais de 1000 anos antes de que a doutrina trinitária fosse formulada. A explicação mais honesta, embora também mais perturbadora, é que o texto original preserva um vestígio de quando os israelitas reconheciam a existência de múltiplos seres divinos. Não estamos falando de idolatria ou paganismo, mas de uma compreensão espiritual antiga, onde Yahweh era o Deus supremo de Israel, mas não o único ser espiritual de poder no cosmos. Essa ideia não deveria nos surpreender tanto quando consideramos o contexto cultural do Antigo Oriente Médio. Todas as civilizações vizinhas de Israel, os sumérios, os cananeus, os babilônios, os egípcios, falavam abertamente de conselhos divinos. Eles tinham panteões completos, onde deuses se reuniam, deliberavam, tomavam decisões e às vezes entravam em conflito. É realmente possível que Israel fosse a única exceção? Ou é mais provável que compartilhassem uma compreensão similar, mas que seus textos foram editados posteriormente?
O Salmo 82 nos dá uma pista fascinante. Lá lemos: Deus está na congregação dos deuses, no meio dos deuses julga. Este não é linguagem metafórica. É uma descrição direta de Yahweh presidindo uma assembleia de outros Elohim, pronunciando julgamento sobre eles. Se esses outros Elohim não existissem, o salmo não faria sentido. Mas a pergunta que nos resta é ainda mais profunda. Se Elohim é plural desde o princípio, se as Escrituras preservam evidência de múltiplos seres divinos, então, quem eram eles exatamente? Eram anjos, deuses menores, espíritos de outro nível de existência? E que papel desempenharam na criação da humanidade e na história subsequente da Terra? À medida que aprofundamos nos textos antigos, descobriremos que a resposta é mais complexa e mais fascinante do que qualquer doutrina religiosa moderna nos ensinou. Os Elohim não eram símbolos nem metáforas, eram entidades reais, com personalidades, com poder, com agendas próprias. E sua história está entrelaçada com a nossa desde o primeiro dia da criação. Se essa revelação te surpreendeu, inscreva-se neste canal, porque estamos apenas começando a descobrir as verdades ocultas nas Escrituras. Os segredos que vêm são ainda mais impactantes. Capítulo 2 – O Conselho Secreto do Céu. A ideia de uma Assembleia Divina, a um conselho onde múltiplos seres espirituais se reúnem para tomar decisões cósmicas, aparece repetidamente nas Escrituras. Não é uma interpretação forçada, nem uma leitura moderna de textos antigos. É uma realidade que os escritores bíblicos conheciam perfeitamente e que registraram com clareza surpreendente. No livro de Jó, um dos textos mais antigos da Bíblia, encontramos uma cena que parece tirada de uma mitologia esquecida. Jó, capítulo 1, versículo 6, nos diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus em hebraico, Bene Elohim, literalmente significa os filhos dos Elohim. Esta não é uma visão simbólica, nem uma parábola. É uma descrição direta de um evento celestial, onde seres espirituais conscientes se apresentam diante de Yahweh. Entre eles está Satanás. Mas aqui, ele não aparece como o inimigo definitivo do cristianismo posterior. Neste contexto, Satanás é o acusador, um membro do Conselho Celestial cuja função é viajar pela Terra, observar a humanidade e relatar sobre suas ações. O fascinante é que Yahweh não está sozinho num trono isolado, ditando ordens ao universo. Ele está rodeado de outros Elohim, cada um com papéis específicos, personalidades distintas, e até mesmo com liberdade de apresentar argumentos e sugestões. Quando Yahweh pergunta a Satanás de onde vem, Satanás responde com liberdade. Quando Yahweh menciona Jó como homem justo, Satanás tem a audácia de questionar essa justiça e propor uma prova. Este intercâmbio revela algo extraordinário sobre a estrutura do céu. Não é uma monarquia absoluta onde um Deus solitário controla cada detalhe. É mais parecido com uma corte real, um conselho de anciãos, uma assembleia deliberativa onde se debatem assuntos importantes. E o mais perturbador é que as decisões tomadas neste conselho afetam diretamente a vida dos seres humanos na Terra. O sofrimento de Jó não foi resultado de seu pecado, foi resultado de uma aposta espiritual, um experimento divino autorizado por Yahvé, mas proposto por Satanás. Jó se tornou uma peça num jogo cósmico muito maior que ele. Sua dor, a morte de seus filhos, a perda de sua riqueza, a doença que consumiu seu corpo, tudo isso foi permitido pelo Conselho dos Elohim. Essa ideia é profundamente inquietante para muitos crentes,
porque desafia a imagem de um Deus completamente bom e todo-poderoso, que controla cada detalhe com amor perfeito. Em vez disso, vemos uma realidade espiritual muito mais complexa, onde múltiplas vontades interagem, onde se tomam decisões que incluem sofrimento humano e onde até mesmo Deus aceita conselho e permite provas devastadoras. Mas o livro de Jó não é o único lugar onde aparece este conselho divino. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, depois que Adão e Eva comem da árvore proibida, Yahweh diz: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal." Um de nós, novamente a pluralidade, novamente a indicação clara de que Yahweh está falando dentro de um grupo de seres divinos. Em Gênesis 11, quando a humanidade constrói a Torre de Babel, Yahweh diz: "Desçamos e confundamos ali sua língua." Desçamos, plural. Não é Deus falando consigo mesmo, é Deus convocando outros Elohim para a ação conjunta. O Salmo 89 também nos dá um vislumbre deste conselho celestial. O versículo 6 pergunta: "Quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais?" O versículo 7 continua: "Deus é tremendo na Assembleia dos Santos, temível acima de todos os que o cercam." Aqui vemos claramente que existem outros seres divinos, os filhos dos deuses, mas Yahweh é supremo entre eles, é tremendo em sua congregação, temível sobre todos que o rodeiam. Isso não é monoteísmo no sentido moderno, é enoteísmo, a adoração de um Deus supremo, enquanto se reconhece a existência de outros seres divinos. Essa compreensão explica muitas passagens confusas do Antigo Testamento. Quando Yahweh diz em Êxodo 20, versículo 3, "Não terás outros deuses diante de mim," ele não está dizendo que outros deuses não existem. Está dizendo que não devem ser adorados acima dele. É um mandamento de lealdade exclusiva, não uma declaração de existência única. Em Deuteronômio 32, a versículos 8 e 9, encontramos uma das passagens mais reveladoras de toda a Escritura. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte de sua herança. Esta passagem indica que o Altíssimo, possivelmente uma referência a El, o Deus supremo do panteão cananeu, dividiu as nações da terra entre os filhos de Deus, os Bene Elohim. Cada nação recebeu seu próprio Elohim para governá-la. Israel coube a Yahweh. As outras nações ficaram sob o domínio de outros Elohim. Isso não é especulação teológica moderna. É o texto bíblico preservado nos manuscritos mais antigos, especificamente nos rolos do Mar Morto. As traduções posteriores mudaram filhos de Deus para filhos de Israel para ocultar essa pluralidade divina. Mas os manuscritos originais são claros. Se cada nação tinha seu próprio Elohim, então a história humana não é simplesmente a história da humanidade, é a história de múltiplos seres divinos influenciando, guiando e às vezes manipulando seus povos designados. As guerras entre nações não eram apenas conflitos humanos, eram reflexos de conflitos espirituais entre os Elohim que governavam essas nações. Se você quer descobrir mais sobre esses seres e seu impacto na história humana, curta este vídeo e compartilhe com alguém que está pronto para conhecer a verdade completa das Escrituras. Capítulo 3. Quando seres divinos desejaram mulheres humanas. Gênesis, capítulo 6. Começa com uma das passagens mais misteriosas e perturbadoras de toda a Bíblia. Aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra,
e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, Bene Elohim, o mesmo termo que aparece em Jó para descrever os seres celestiais que se apresentam diante de Yahweh. Estes não eram homens ordinários, não eram descendentes de Sete, como alguns teólogos tentam argumentar para evitar as implicações perturbadoras do texto. Eram seres espirituais que desceram à terra e se uniram com mulheres humanas. Essa união produziu descendência. O versículo 4 diz claramente: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Os gigantes em hebraico, Nefilim, que literalmente significa os caídos. Não eram simplesmente pessoas altas, eram híbridos, metade divinos e metade humanos, com habilidades que superavam o natural. As Escrituras os descrevem como homens de renome, heróis antigos, cujas histórias se tornaram lendas. Este evento não é um mito isolado na Bíblia. Números 13, versículo 33, menciona os Nefilim novamente após o dilúvio. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Os espiões israelitas que exploraram Canaã encontraram descendentes desses seres tão grandes que humanos normais pareciam insetos em comparação. Deuteronômio 3, versículo 11, descreve a cama do rei Og de Bazã, um dos últimos Nefilim. Sua cama, uma cama de ferro, não estava em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Isso significa que sua cama media aproximadamente 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Este não era um homem comum. Mas o que isso tem a ver com os Elohim? Tudo, porque a história dos Nefilim não pode ser separada da história dos Bene Elohim, os filhos de Deus que abandonaram sua posição celestial para desejar e tomar mulheres humanas. O livro de Enoque há um texto antigo que não está incluído na maioria das Bíblias, mas que foi amplamente lido nos tempos de Jesus e citado no Novo Testamento, oferece detalhes fascinantes sobre este evento. Enoque identifica por nome 200 anjos vigilantes, chamados Grigori, que desceram ao Monte Hermon e juraram entre si que todos tomariam esposas humanas. O líder dessa rebelião chamava-se Semiasa. Outros nomes mencionados incluem Azazel, Armarus, Baraquel e Cocabiel. Estes não eram demônios no sentido tradicional, eram Elohim, seres de luz e poder que haviam sido designados para vigiar a humanidade, mas que escolheram transgredir os limites estabelecidos. Segundo Enoque, esses anjos vigilantes não apenas se uniram com mulheres humanas, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel ensinou a fabricação de armas e armaduras. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armarus ensinou a resolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou a ciência das constelações. Este conhecimento transformou radicalmente a civilização humana. De repente, a humanidade tinha tecnologia de guerra avançada, metalurgia, cosméticos, magia e compreensão dos céus. Mas esse conhecimento não veio sem um preço terrível. A violência se multiplicou, a corrupção se espalhou, os Nefilim, com sua força sobrenatural e natureza híbrida, começaram a dominar e oprimir os humanos normais. Gênesis 6, versículo 5, nos diz o resultado. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau,
todo o desígnio do seu coração. A corrupção não era apenas moral. Segundo alguns textos antigos, era genética. Os Nefilim não apenas dominavam, mas estavam se reproduzindo, criando uma raça que ameaçava substituir completamente a humanidade pura. Por isso veio o dilúvio. Não foi um castigo arbitrário de um Deus irado. Foi uma intervenção necessária para limpar a terra da contaminação genética e espiritual introduzida pelos Bene Elohim rebeldes e sua descendência Nefilim. Yahweh diz em Gênesis 6, versículo 7: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas o versículo 8 oferece esperança. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Por que Noé? O versículo 9 nos dá a resposta. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A palavra hebraica para íntegro aqui é tamim, que literalmente significa sem defeito, completo, geneticamente puro. Noé não era simplesmente um homem moral. Era um dos últimos humanos cuja linha genética não havia sido corrompida pela mistura com os Nefilim. O dilúvio destruiu os Nefilim e a humanidade corrompida. Mas o que aconteceu com os anjos vigilantes, os Bene Elohim, que iniciaram toda essa rebelião? 2 Pedro 2, versículo 4, nos dá uma pista. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Judas, versículo 6, é ainda mais específico. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo do grande dia. Os Elohim rebeldes foram aprisionados num lugar chamado Tártaro, no grego original, uma prisão espiritual onde esperam o julgamento final. Mas aqui está o perturbador. Números 13 confirma que os Nefilim apareceram novamente após o dilúvio. Se os gigantes foram destruídos no dilúvio, como voltaram? Alguns estudiosos sugerem que a união entre os Bene Elohim e mulheres humanas ocorreu novamente após o dilúvio. Outros propõem que alguns Nefilim sobreviveram de alguma forma. O que é claro é que a história não terminou com Noé. Se este mistério te fascina, comente abaixo sua teoria sobre como os Nefilim retornaram após o dilúvio e inscreva-se, porque em breve revelaremos segredos ainda mais profundos do livro de Enoque. Capítulo 4. Gigantes, guerreiros e o juízo das águas. Os Nefilim não são apenas uma história do passado antigo. Seus rastros aparecem através de toda a Bíblia, desde Gênesis até os livros históricos, confirmando que esses gigantes existiram realmente e que interagiram com o povo de Israel. Quando os 12 espiões israelitas foram enviados para explorar a terra de Canaã, retornaram com um relatório aterrorizante. Números 13, versículo 33, diz também: Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos a eles. Os filhos de Anak eram descendentes diretos dos Nefilim. Seu tamanho era tão imponente que guerreiros israelitas experientes se sentiam como insetos em comparação. Este relatório causou pânico entre o povo de Israel. Dos 12 espiões, apenas 2, Josué e Calebe, tiveram fé de que Deus lhes daria a vitória, apesar dos gigantes. Os outros 10 espiões encheram o povo de medo, o que resultou em 40 anos de peregrinação no deserto. Mas, eventualmente, Israel enfrentou esses gigantes. Deuteronômio 2 e 3 descrevem a conquista dos reinos de Seom e Og, ambos governados por gigantes. Og, rei de Bazã, era especialmente notável. Deuteronômio 3, versículo 11,
menciona sua enorme cama de ferro, sugerindo que media mais de 4 metros de altura. Josué 11, versículo 22, diz: não ficou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Esses gigantes foram quase exterminados, mas alguns sobreviveram nas cidades filistias. E aqui é onde a história se torna ainda mais fascinante, porque séculos depois, um desses descendentes gigantes surgiu para desafiar Israel. Seu nome era Golias. 1 Samuel 17 descreve o encontro entre o jovem Davi e este guerreiro gigante. O versículo 4 diz: saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Isso significa aproximadamente 2,9 metros, quase 3 metros de altura. Golias não estava sozinho. O versículo 7 menciona que a haste da sua lança era como o cilindro do tear. Segunda, Samuel 21 enumera outros gigantes que foram derrotados por Davi e seus guerreiros. Versículo 18 menciona Sifai, que era 2 descendentes dos gigantes. Versículo 19 menciona Lami, irmão de Golias. Versículo 20 descreve um gigante que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Uma anomalia genética que sugere ascendência Nefilim. Estes não eram humanos comuns de grande estatura. Eram descendentes de uma linhagem genética corrompida que remontava à união entre os Bene Elohim e mulheres humanas. Seu tamanho, força e, em alguns casos, características físicas anormais, tudo apontava para sua origem híbrida. A pergunta óbvia é: se os Nefilim foram destruídos no dilúvio, como apareceram novamente? Existem várias teorias. Alguns estudiosos sugerem que Cam, um dos filhos de Noé, carregava a genética Nefilim através de sua esposa, cuja linhagem não é mencionada em Gênesis. Esta teoria se baseia em Gênesis 9, versículos 20 a 27, onde Cam comete um ato vergonhoso contra seu pai Noé, e como resultado, seu filho Canaã é amaldiçoado. Canaã se tornou o pai das nações cananitas, precisamente as nações onde os gigantes apareceram posteriormente. Foi essa maldição relacionada ao reaparecimento da genética Nefilim? É uma possibilidade intrigante. Outra teoria sugere que após o dilúvio, alguns Bene Elohim adicionais desceram novamente e repetiram a transgressão original. Gênesis 6, versículo 4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. A frase, e também depois, poderia referir-se a eventos pós-diluvianos. O que é indiscutível é que Deus ordenou a Israel destruir completamente as nações cananitas. Deuteronômio 7, versículo 2, diz: o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás delas misericórdia. Este mandamento parece severo, até que entendemos o contexto. Não era genocídio étnico baseado em ódio racial, era limpeza genética e espiritual. As nações cananitas estavam contaminadas com descendência Nefilim e praticavam abominações terríveis, incluindo sacrifício de crianças, prostituição ritual e adoração de demônios. 1 Samuel 15 registra como o rei Saul desobedeceu este mandamento ao poupar o rei Agag dos Amalequitas e outra nação com conexões Nefilim. Essa desobediência custou a Saul seu reino. A lição é clara. A contaminação Nefilim era tão perigosa que qualquer compromisso era inaceitável. Mesmo em tempos do Novo Testamento, as referências aos gigantes antigos persistiam. Lucas 17, versículos 26 a 30. Jesus menciona os dias de Noé como paralelo aos tempos do fim. Como foi nos dias de Noé, assim também será
nos dias do Filho do Homem. O que caracterizou os dias de Noé? A presença dos Nefilim e a corrupção massiva que trouxeram. Isso sugere que antes do retorno de Cristo, veremos uma repetição de condições similares. Alguns interpretam isso literalmente, sugerindo que os Nefilim, ou algo equivalente, reaparecerá nos últimos dias. Outros interpretam espiritualmente, referindo-se à corrupção moral e espiritual massiva. O fascinante é que culturas de todo o mundo têm lendas de gigantes antigos. Os gregos falavam dos titãs, os nórdicos dos Jotun, os hindus dos Daitias, os nativos americanos dos Siteká. São todas essas lendas simplesmente coincidências, ou são memórias culturais dos mesmos Nefilim descritos na Bíblia? Achados arqueológicos adicionam mais intriga ao mistério. Foram descobertas armas e armaduras de tamanho enorme, que parecem projetadas para guerreiros muito maiores que humanos normais. Megalitos massivos, em lugares como Baalbek, no Líbano, consistem em pedras de mais de 800 toneladas que desafiam explicação de como foram movidas com tecnologia antiga. Se você se fascina com esse mistério e quer explorar mais evidências dos gigantes antigos, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades, porque o que vem depois revela ainda mais segredos ocultos. Capítulo 5. O livro banido, que Jesus conhecia. Existe um livro antigo que as igrejas cristãs decidiram excluir da Bíblia. Um livro que era amplamente lido e respeitado nos tempos de Jesus. Um livro citado diretamente no Novo Testamento. Um livro que oferece detalhes extraordinários sobre os Elohim, os anjos caídos e os eventos antes do dilúvio. Este livro é o livro de Enoque, e sua exclusão das escrituras oficiais não foi acidental. Enoque, mencionado brevemente em Gênesis 5, versículos 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Diferente de todos os outros homens de sua geração que morreram, Enoque foi levado diretamente ao céu, sem experimentar a morte. Esta tradução divina sugere que Enoque tinha uma relação especial com Deus e conhecimento especial dos mistérios celestiais. O livro de Enoque afirma ser o testemunho escrito do que Enoque viu e aprendeu durante seu tempo andando com Deus. Neste texto, Enoque descreve viagens através dos céus, conversas com arcanjos, visões do trono de Deus e detalhes específicos sobre a rebelião dos anjos vigilantes. O livro começa com uma profecia sobre o juízo final, e então narra a história dos 200 anjos vigilantes que desceram ao Monte Hermon nos dias de Jared, o pai de Enoque. Esses anjos, liderados por Semiasa e Azazel, fizeram um juramento vinculante entre si, porque sabiam que o que estavam prestes a fazer era uma transgressão terrível. Enoque, capítulo 6, descreve como esses vigilantes escolheram esposas humanas e lhes ensinaram conhecimentos secretos. Capítulo 7 explica que as mulheres conceberam e deram à luz gigantes de 3.000 côvados de altura, aproximadamente 1.370 metros. Embora essa cifra provavelmente seja exagero simbólico, enfatiza a natureza extraordinária desses seres. Esses gigantes consumiam toda a produção dos humanos. Quando a comida se esgotou, começaram a devorar os humanos mesmos. Enoque, capítulo 7, versículo 5 diz: E puseram-se a pecar contra os pássaros, as bestas, os répteis e os peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e beberam o sangue. A violência e corrupção alcançaram níveis que horrorizaram até os arcanjos leais. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel observaram o que estava acontecendo na terra e ouviram os gritos da humanidade.
levaram o assunto diante do Altíssimo, que decidiu intervir. Enoque, capítulo 10, descreve o juízo de Deus contra os vigilantes rebeldes. Rafael foi enviado para amarrar Azazel de pés e mãos e lançá-lo na escuridão. Gabriel foi enviado para destruir os Nefilim, incitando-os a lutar entre si até sua extinção. Miguel foi enviado para amarrar Semiasa e os outros vigilantes e aprisioná-los em vales da terra até o dia do julgamento. Mas o mais fascinante do livro de Enoque é o que aconteceu com os espíritos dos Nefilim após sua morte física. Segundo Enoque, capítulo 15, quando os gigantes morreram no dilúvio, seus espíritos não foram para o Sheol, onde vão as almas humanas. Em vez disso, tornaram-se espíritos malignos que vagam pela terra causando destruição, tentação e possessão. Enoque 15, versículo 8, diz agora: os gigantes que nasceram dos espíritos e da carne serão chamados na terra espíritos malignos, e sua morada será na terra. Os espíritos dos gigantes oprimem, destroem, atacam, combatem e causam destruição na terra. Esta revelação é extraordinária porque oferece uma explicação da origem dos demônios. Não são simplesmente anjos caídos, são os espíritos incorpóreos dos Nefilim, seres híbridos que nunca deveriam ter existido e que agora estão presos na terra sem corpos físicos, buscando desesperadamente habitar em humanos ou animais. Este ensinamento explica por que Jesus passou tanto tempo expulsando demônios. Não estava lutando contra abstrações do mal, estava liberando humanos da opressão de espíritos Nefilim, que haviam atormentado a humanidade desde antes do dilúvio. O livro de Enoque também descreve 7 céus, cada um com suas próprias características e habitantes. Enoque viaja através desses reinos espirituais, observa os lugares onde estão aprisionados os anjos caídos, vê a árvore da vida e contempla o trono de Deus rodeado por milhões de anjos adoradores. Em uma das passagens mais belas, Enoque vê as almas dos justos mortos, esperando a ressurreição. Também vê o lugar onde estão as almas dos malvados, esperando o julgamento. Essas visões oferecem uma cosmologia completa do universo espiritual. Então, por que este livro foi excluído da Bíblia? No século IV depois de Cristo, quando os líderes da igreja estavam decidindo quais livros incluir no cânon oficial, o livro de Enoque foi rejeitado por várias razões. Alguns argumentaram que não foi escrito pelo Enoque bíblico, mas por autores judeus posteriores. Outros encontraram suas descrições dos anjos caídos e Nefilim excessivamente fantásticas e potencialmente heréticas. Mas a evidência sugere que o livro de Enoque era considerado escritura pelos primeiros cristãos. Judas, versículos 14 e 15, citam diretamente Enoque. Destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com suas santas miríades para executar juízo sobre todos. Esta é uma citação palavra por palavra de Enoque. Se o apóstolo Judas considerou Enoque confiável, por que a igreja posterior o rejeitou? A resposta pode estar em que as verdades contidas em Enoque eram incômodas para a teologia que estava sendo construída. A ideia de que anjos pudessem ter relações sexuais com humanos, que seres híbridos caminhassem sobre a terra e que seus espíritos se tornassem demônios, tudo isso complicava a narrativa simples que a igreja queria apresentar. Hoje, o livro de Enoque é considerado canônico apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope, mas sua influência no judaísmo do Segundo Templo e no cristianismo primitivo é inegável. Os rolos do Mar Morto incluem múltiplas cópias do livro de Enoque, demonstrando que era amplamente lido e respeitado nos tempos de Jesus.
Se você quer aprender mais sobre os livros proibidos da Bíblia e as verdades que contém, assegure-se de se inscrever e ativar as notificações. O que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Capítulo 6. Golias não estava sozinho. A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia. O jovem pastor enfrentando o gigante guerreiro com apenas uma funda e 5 pedras lisas. Mas o que muitos não percebem é que Golias não era uma anomalia isolada. Ele fazia parte de uma linhagem de gigantes que aterrorizaram Israel por gerações. E a batalha de Davi não foi apenas um confronto físico, foi um confronto espiritual entre o Deus de Israel e os poderes Nefilim, que ainda operavam através dessas criaturas híbridas. 1 Samuel 17, versículo 4, descreve Golias em detalhes aterradores. Saiu do arraial dos filisteus um campeão cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros de altura. Sua armadura era tão pesada que um homem normal mal conseguiria levantá-la. O versículo 5 diz: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escamada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Aproximadamente 57 quilos apenas na couraça. Suas caneleiras de bronze, a espada às costas e a lança cuja haste era como eixo de tear, e tudo isso fazia dele uma máquina de guerra ambulante. Por 40 dias, Golias desafiou os exércitos de Israel. Ninguém ousava enfrentá-lo, até que Davi, um jovem pastor sem treinamento militar formal, se apresentou. Mas Davi não estava confiando em sua própria força. Versículo 45 registra suas palavras proféticas. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esta batalha não era apenas entre Davi e Golias, era entre Yahvé e os poderes espirituais por trás dos Nefilim. Uma pedra da funda de Davi atingiu Golias na testa, o único lugar desprotegido de sua armadura. O gigante caiu, e Davi o decapitou com sua própria espada. Mas a história não termina aí. 2 Samuel 21 revela que Golias tinha irmãos e parentes, ou todos gigantes, que continuaram lutando contra Israel. Versículo 16 menciona Isbi-Benob, que tinha uma lança de 300 ciclos de bronze e estava armado com uma espada nova e intentava matar Davi. Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Versículo 18 fala de outra batalha em Gobe contra os filisteus, onde Sibecai, o Hussatita, matou Safa, que era dos descendentes de Rafa, a linhagem dos gigantes. Versículo 19 menciona outro encontro, onde Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, matou Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tear. Versículo 20 descreve talvez o mais bizarro desses gigantes. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também este era descendente de Rafa. 6 dedos em cada mão e pé, 24 dígitos no total. Esta anomalia genética é um forte indicador de herança Nefilim. Esses gigantes não eram simplesmente humanos altos, eram geneticamente anormais, carregando DNA corrompido de uma linhagem que remontava à união proibida dos Bene Elohim com mulheres humanas. O versículo 22 resume estes 4 eram descendentes de Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e de seus servos. A cidade de Gate era um bastião dos descendentes Nefilim. Josué 11, versículo 22, já havia mencionado que quando Josué conquistou a terra, não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel, porém ficaram em Gaza, em Gate e em Asdod.
Essas 3 cidades filistias preservaram a linhagem dos gigantes. Golias veio especificamente de Gate, um refúgio conhecido dos descendentes de Anak. O confronto entre Davi e os gigantes tem significado profético. Representava a batalha contínua entre a semente da mulher prometida em Gênesis 3:15 e a semente da serpente. Os Nefilim eram parte da estratégia de Satanás para corromper a linhagem messiânica. Se ele pudesse poluir geneticamente a humanidade ou destruir a linha de Davi, o Messias prometido não poderia vir. Por isso, vemos ataques concentrados contra a linhagem de Davi. Golias não estava apenas defendendo os filisteus, estava tentando eliminar o homem através de quem o Messias viria. Este padrão continua no Novo Testamento. Quando Jesus nasceu, Herodes tentou matá-lo, ordenando a morte de todas as crianças menores de 2 anos em Belém. Quando Jesus começou seu ministério, foi imediatamente levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante seu ministério, Jesus enfrentou possessão demoníaca em escala massiva, expulsando legiões de demônios. Todos esses eram ataques coordenados dos poderes das trevas, incluindo os espíritos Nefilim, tentando impedir o plano de redenção. A vitória de Davi sobre Golias prefigurava a vitória de Cristo sobre Satanás e todos os poderes demoníacos. Assim como Davi decapitou Golias com sua própria espada, Jesus usou a própria arma do inimigo, a morte, para destruir aquele que tinha o poder da morte. Hebreus 2,14 diz: visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se esta revelação sobre Golias e os gigantes te fascinou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a dimensão espiritual por trás das batalhas bíblicas, porque o que vem a seguir revela algo ainda mais perturbador sobre o sofrimento humano. Capítulo 7. A aposta cósmica que destruiu Jó. Voltamos ao livro de Jó, porque esta história antiga contém chaves profundas sobre como funciona realmente o governo celestial. Jó não é apenas uma história sobre sofrimento e paciência, é uma janela para a estrutura do cosmos espiritual, onde decisões tomadas pelos Elohim têm consequências diretas sobre os seres humanos na Terra. Jó, capítulo 1, nos apresenta um homem justo e próspero. Versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, ou 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssimos servos. Era o homem mais rico do Oriente. A vida de Jó era abençoada em todos os aspectos. Mas então, acontece algo extraordinário. Os Bene Elohim se apresentam diante de Yahweh e entre eles vem Satanás. A conversa que se segue é perturbadora em sua honestidade. Yahweh pergunta a Satanás: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Yahweh então menciona Jó. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É como se Yahweh estivesse se orgulhando de Jó, destacando-o como exemplo supremo de humanidade justa. Mas Satanás, cumprindo seu papel de acusador, levanta uma questão devastadora. Versículo 9. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Não o cercaste tu de bens a ele, à sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Satanás está argumentando que a fé de Jó não é genuína. Jó só serve a Deus porque é lucrativo.
Se forem retiradas as bênçãos, Satanás aposta que Jó amaldiçoará a Deus. Então faz uma proposta, mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E aqui está o impactante. Yahweh aceita a proposta. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em um único dia, Jó perde tudo. Os sabeus roubam seu gado e matam seus servos. Fogo do céu consome suas ovelhas. Os caldeus levam seus camelos. E no golpe mais devastador, um grande vento derruba a casa onde seus filhos estavam festejando, matando-os todos. A resposta de Jó é extraordinária. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás perdeu a aposta. Jó não amaldiçoou a Deus. Mas então, no capítulo 2, ocorre outra assembleia celestial. Novamente, os Bene Elohim se apresentam diante de Yahweh e novamente Satanás está entre eles. Yahweh lhe diz: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Esta frase é impactante. Yahweh admite que destruiu Jó sem causa, simplesmente porque Satanás o incitou. Isso revela que mesmo Deus pode ser persuadido por argumentos apresentados no Conselho Celestial. As decisões no céu não são decretos unilaterais, são resultado de deliberação, debate e até mesmo apostas. Satanás não está satisfeito com a primeira prova. Responde pele por pele: tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Yahweh aceita novamente, mas com uma condição. Capítulo 2, versículo 6. Eis que ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Satanás então golpeia Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A dor é tão intensa que Jó se assenta nas cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua esposa desesperada lhe diz ainda: conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde, como fala qualquer doida: falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberíamos o mal? 3 amigos de Jó vêm para consolá-lo, mas terminam acusando-o de pecado oculto. Argumentam que seu sofrimento deve ser castigo divino. Jó defende sua inocência enquanto luta para entender por que Deus permite isso. Em sua agonia, Jó faz perguntas profundas sobre justiça divina, o propósito do sofrimento e o significado da fé. O que Jó não sabe é que seu sofrimento não tem nada a ver com seu comportamento. É resultado de uma aposta espiritual no conselho dos Elohim. Ele é uma peça em um jogo cósmico, cujas regras nem mesmo compreende. Finalmente, no capítulo 38, Yahweh responde a Jó desde um redemoinho. Mas em vez de explicar por que permitiu o sofrimento, Yahweh faz uma série de perguntas que revelam a imensidão do cosmos e a insignificância relativa da compreensão humana. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas? Sobre que estão fundadas as suas bases? O ponto de Yahweh é claro. Jó não pode entender as complexidades do governo cósmico porque sua perspectiva é limitada. Há realidades espirituais, decisões em assembleias celestiais e propósitos divinos que estão além da capacidade humana de compreender completamente. No final, Jó se humilha e reconhece a soberania de Deus. E então,
Yahweh restaura tudo o que Jó perdeu, dando-lhe o dobro do que tinha antes. Mas a pergunta inquietante permanece: quantas vezes nosso sofrimento pessoal é resultado de decisões tomadas em assembleias celestiais que não podemos ver? Se esta revelação te impactou, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos sobre o livro de Jó e fique atento porque o próximo tema revelará um lado de Deus que raramente se menciona nas igrejas. Capítulo 8. Quando Deus mudou de ideia. Uma das ideias mais perturbadoras nas Escrituras é que Deus, o Ser Supremo, o Criador do Universo, aparentemente pode mudar de opinião, sentir emoções humanas e até mesmo se arrepender de decisões prévias. Esta característica desafia a doutrina teológica da imutabilidade divina, que afirma que Deus nunca muda. Gênesis 6, versículo 6, contém uma das declarações mais surpreendentes de toda a Bíblia. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esta frase é revolucionária. O Criador se arrepende de sua criação. Pesa-lhe no coração. Estas são emoções profundamente humanas, atribuídas diretamente a Deus. Como pode um Deus onisciente se arrepender? Se conhece o futuro perfeitamente, se tudo está dentro de seu plano eterno, como pode se surpreender pelo resultado de suas próprias ações? Os teólogos lutaram com esta questão durante séculos. Alguns argumentam que isto é simplesmente linguagem antropomórfica, uma forma de falar sobre Deus usando termos humanos para que possamos entender. Mas o texto não oferece nenhuma indicação de que seja metafórico. Ao contrário, está apresentado como fato histórico direto. Yahweh se arrependeu, pesou-lhe, decidiu destruir sua criação. Êxodo 32 fornece outro exemplo surpreendente. Quando Israel adora o bezerro de ouro no deserto, Yahweh diz a Moisés, versículo 10, Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Yahweh está pronto para destruir completamente Israel e começar de novo com Moisés. Mas então, Moisés faz algo extraordinário, intercede. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, ó Senhor, o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Moisés argumenta que se Yahweh destruir Israel, os egípcios dirão que Deus os tirou com más intenções para matá-los no deserto. Apela à reputação de Yahweh. Depois lembra a Yahweh de seu pacto com Abraão, Isaque e Israel. E então vem o versículo assombroso. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Yahweh mudou de opinião. A intercessão de Moisés foi efetiva. Deus não destruiu Israel. Esta passagem revela que oração e intercessão humana podem influenciar decisões divinas. Deus não opera num vácuo de soberania absoluta, onde tudo está predeterminado. Opera em relação, em diálogo, respondendo às ações e petições humanas. 1 Samuel 15 nos dá outro exemplo. Yahweh se arrepende de ter feito Saul rei sobre Israel, depois que Saul desobedece um mandamento direto. Versículo 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Curiosamente, mais adiante no mesmo capítulo, versículo 29, diz também: Aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arreenda. Isto parece contradizer diretamente o versículo 11. Como reconciliamos essas aparentes contradições? Uma possibilidade é distinguir entre o caráter essencial de Deus que não muda e suas decisões administrativas específicas que respondem a circunstâncias cambiantes.
O caráter de Yahweh, sua natureza de amor, justiça e fidelidade, permanece constante. Mas suas estratégias específicas, suas escolhas de líderes humanos, seus planos para situações particulares, podem mudar baseados no comportamento humano. Jonas 3 fornece talvez o exemplo mais claro deste princípio. Yahweh envia Jonas a Nínive com uma mensagem simples. Versículo 4: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. É uma profecia direta e específica. Não há condições anexadas. Mas quando o povo de Nínive se arrepende, desde o rei até o menor, cobrindo até seus animais com saco, ou algo extraordinário acontece. Versículo 10: Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus mudou o futuro baseado no arrependimento humano. A profecia de juízo não se cumpriu porque as condições mudaram. Isto revela que muitas profecias divinas são condicionais, embora não sempre se declarem explicitamente como tais. Jonas, curiosamente, se irrita com isso. Capítulo 4, versículo 2. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas conhecia o caráter de Deus. Sabia que se Nínive se arrependesse, Deus teria misericórdia. Por isso não queria ir, porque não queria que Nínive fosse perdoada. Preferia sua destruição. Este padrão de arrependimento divino aparece através de toda a Escritura. Jeremias 18, versículos 7 a 10, explica como princípio geral. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O que isto revela é que Yahweh não é um Deus distante e imutável, operando segundo o roteiro cósmico imutável. É um Elohim que interage dinamicamente com sua criação, que responde às orações, que muda cursos de ação baseados no comportamento humano, que sente dor genuína quando sua criação se corrompe e que celebra quando seus filhos retornam a ele. Esta imagem de Deus é mais relacional, mas também mais inquietante, porque introduz incerteza. Se Deus pode mudar de opinião, como sabemos, quais profecias se cumprirão e quais são condicionais? Se orações podem mudar planos divinos, quanta responsabilidade carregamos pelos resultados? Se este conceito de um Deus que muda te surpreendeu, compartilhe este vídeo com amigos que estejam abertos a explorar as Escrituras mais profundamente, porque o que vem a seguir explora o passado politeísta oculto de Israel. Capítulo 9. Israel e os deuses, que eles adoraram em segredo. A história oficial que nos ensinam é que Israel sempre foi monoteísta, adorando somente Yahweh, desde os dias de Abraão. Mas quando examinamos cuidadosamente as Escrituras e evidência arqueológica, encontramos uma realidade muito mais complexa. Durante grande parte de sua história, Israel praticou alguma forma de politeísmo, ou pelo menos reconheceu a existência de múltiplos Elohim. Josué 24, versículo 2, contém uma admissão surpreendente. Josué, falando ao povo reunido, diz assim: Diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Abraão mesmo veio de família politeísta. Seu pai Terá servia a outros deuses na Mesopotâmia. O chamado de Yahweh a Abraão não foi continuação de tradição monoteísta existente, foi rompimento radical com o passado de sua família. Gênesis 31 revela que Raquel, esposa de Jacó, roubou os ídolos domésticos de seu pai Labão.
Versículo 19. Labão tinha ido tosquiar as suas ovelhas. Por isso, Raquel furtou os ídolos que seu pai tinha. Estes ídolos, chamados terafins em hebraico, eram deuses domésticos considerados protetores da família. Gênesis 35, versículo 2, mostra que a família de Jacó ainda possuía ídolos de deuses estranhos. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Mesmo após o êxodo do Egito, depois de presenciar as pragas e a travessia do Mar Vermelho, Israel caiu repetidamente na adoração de outros deuses. O incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32 ocorreu enquanto Moisés estava recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai. O livro de Juízes registra um ciclo constante, onde Israel abandona Yahweh, adora os Baalins e Astarotes de Canaã, é oprimido por inimigos, clama a Yahweh, é resgatado por juiz e então repete o ciclo. Este padrão se repete pelo menos 7 vezes no livro de Juízes. Juízes 2, versículos 11 a 13, resume este ciclo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e se foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal era o deus da tempestade cananeu. Astarote, ou Asherá, era a deusa da fertilidade. Estes não eram simplesmente estátuas de pedra sem significado. Representavam poderes espirituais reais, Elohim de outras nações, que competiam pela lealdade de Israel. 1 Reis 11 registra que mesmo o rei Salomão, o homem mais sábio que jamais viveu, caiu na adoração de deuses estranhos. Versículo 4. E sucedeu, pois, que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão construiu lugares altos para Quemos, deus de Moabe, e para Moloque, deus dos Amonitas. Estes lugares de adoração permaneceram em Israel durante gerações, até que o rei Josias finalmente os destruiu numa reforma religiosa radical. Segundo Reis 23 descreve esta reforma. Versículo 4. O rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os objetos que se fizeram para Baal, para Asherá e para todo o exército dos céus, e os queimaram fora de Jerusalém, nos campos de Cedron. Versículo 13 revela algo assombroso. O rei profanou os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, tinha edificado a Astarote, abominação dos sidônios, a Quemos, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Estes lugares de adoração idólatra haviam existido desde os dias de Salomão, aproximadamente 300 anos antes. Durante todo esse tempo, geração após geração de israelitas adoraram nestes lugares altos a outros Elohim, junto com Yahweh. A evidência arqueológica confirma esta realidade. Foram encontradas inscrições em Kuntilet Ashrud e Khirbet El-Kom, que mencionam Yahweh e sua Asherá. Isto sugere que muitos israelitas adoravam Yahweh junto com consorte feminina, provavelmente identificada com a deusa cananeia Ashera. Jeremias 7 registra a prática especialmente perturbadora. Versículo 18. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. A rainha dos céus
Provavelmente refere-se a Ashera ou Ishtar. Famílias inteiras participavam neste culto, incluindo crianças, pais e mães. Não era prática marginal, era amplamente aceita na sociedade israelita. Jeremias 44 registra a confrontação entre o profeta Jeremias e os judeus que haviam fugido para o Egito após queda de Jerusalém. Quando Jeremias os repreende por queimar incenso à rainha dos céus, eles respondem desafiantes. Versículo 17. Antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações como nós e nossos pais. A nossos reis e nossos príncipes o fizemos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos fartura de pão, e andamos alegres, e não vimos mal algum. Estavam argumentando que quando adoravam a Rainha dos Céus, as coisas iam bem para eles. Só quando deixaram de fazê-lo, vieram os problemas. Preferiam o politeísmo prático ao monoteísmo que Jeremias pregava. Por que Israel lutou tanto com o monoteísmo? Porque as outras nações ao redor deles adoravam múltiplos deuses e pareciam prosperar. Porque o modelo de conselho divino com múltiplos Elohim, cada um com funções específicas, era padrão cultural de toda a região. Porque Yahweh mesmo permitia que outros Elohim governassem outras nações, segundo Deuteronômio 32. O monoteísmo estrito que hoje associamos com o judaísmo só se solidificou completamente após exílio babilônico. Foi durante esse período traumático, quando Israel perdeu sua terra, seu templo e sua independência, que líderes religiosos determinaram que idolatria era a causa de sua queda e empreenderam reforma teológica radical para eliminar qualquer vestígio de adoração a outros deuses. Mas os textos bíblicos preservam honestamente a memória desse passado politeísta. Não o ocultam completamente, embora tradutores e teólogos posteriores tentassem minimizar sua importância. Se te surpreende descobrir este passado oculto de Israel, inscreva-se para mais revelações bíblicas que raramente se ensinam nas igrejas, porque o que vem a seguir explora as guerras invisíveis entre os Elohim. Capítulo 10. A Guerra Invisível entre Dimensões. As guerras humanas que lemos nas Escrituras não eram apenas conflitos entre nações terrestres. Eram manifestações físicas de conflitos espirituais entre os Elohim que governavam essas nações. Atrás de cada exército humano havia poder espiritual, príncipe territorial, Elohim lutando por domínio. Daniel, capítulo 10, nos dá vislumbre extraordinário desta realidade multidimensional. Daniel havia estado orando e jejuando durante 3 semanas, buscando entendimento de uma visão. Finalmente, anjo mensageiro aparece com explicação surpreendente. Versículo 12. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. O anjo foi enviado imediatamente quando Daniel começou a orar. Mas então vem revelação impactante. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O anjo mensageiro foi fisicamente bloqueado pelo príncipe da Pérsia durante 3 semanas. Este não era rei humano da Pérsia, era poder espiritual. Elohim, designado ao reino da Pérsia, que tentou evitar que mensagem chegasse a Daniel. Só quando Miguel, descrito como um dos primeiros príncipes, veio ajudar, o mensageiro pôde atravessar. Versículo 20 revela que esta guerra espiritual não havia terminado. Ele me disse: Sabes por que eu vim a ti? Pois agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo, eu eis que virá o príncipe da Grécia.
havia príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia. Estes eram Elohim designados àqueles reinos lutando por controle e influência. Quando reinos humanos faziam guerra, seus príncipes espirituais também lutavam em dimensões invisíveis. Esta realidade explica muitos eventos bíblicos de maneira nova. Quando Israel lutou contra cananeus, não apenas enfrentava exércitos humanos, enfrentava Baal, Asherá, Moloque e todos os outros Elohim daquelas nações. A conquista de Canaã não era só guerra física, era guerra espiritual. Josué 5, versículos 13 a 15, registra encontro fascinante. Antes da batalha de Jericó, Josué vê homem com espada desembainhada. Josué lhe pergunta: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? O homem responde: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Este não era anjo ordinário, era comandante dos exércitos celestiais de Yahweh, possivelmente manifestação pré-encarnada do próprio Cristo. A sua presença indicava que a batalha que vinha tinha dimensões espirituais massivas. Segundo Reis 6, versículos 15 a 17, fornece outra janela para esta realidade invisível. O rei da Síria havia enviado grande exército para capturar o profeta Eliseu. Quando o servo de Eliseu viu o exército rodeando a cidade, aterrorizou-se. Mas Eliseu respondeu com calma: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os olhos naturais só viam o exército sírio. Mas quando olhos espirituais foram abertos, revelou-se que exército celestial de Yahweh rodeava e superava em número o exército humano. A batalha que parecia impossível no natural já estava ganha no espiritual. Efésios 6, versículos 10 a 12, articula esta realidade de guerra espiritual para crentes do Novo Testamento. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados e potestades, estes são termos que referem-se a postos de Elohim, seres espirituais organizados em hierarquias que governam regiões da terra. Nossas lutas reais não são contra pessoas físicas, mas contra estas forças espirituais invisíveis. Apocalipse 12 descreve guerra no próprio céu. Versículo 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Esta guerra não é só futura. Tem ocorrido através de toda a história. O dragão identificado como Satanás e Diabo foi expulso do céu junto com um terço dos anjos. Versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Estes anjos caídos tornaram-se poderes demoníacos que oprimem a humanidade. Alguns estudiosos sugerem que são mesmos Bene Elohim, que se rebelaram nos dias de Noé. Outros propõem que são Elohim diferentes que rebelaram-se em tempo anterior, possivelmente antes da criação do ser humano. O claro é que existe hierarquia complexa de seres espirituais, tanto leais a Yahweh como rebeldes contra ele. Os leais incluem arcanjos como Miguel e Gabriel, serafins que rodeiam o trono de Deus, querubins que guardam lugares sagrados e hostes angelicais sem número. Os rebeldes incluem Satanás e seus demônios, príncipes territoriais sobre nações, espíritos dos Nefilim mortos e possivelmente outros Elohim que escolheram rebelião. 1 Coríntios 10
versículo 20, oferece advertência importante. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Os ídolos das nações não eram simplesmente pedra e madeira sem vida. Atrás deles estavam poderes demoníacos reais, Elohim caídos que recebiam adoração e exerciam influência. Quando pessoas adoravam Baal, estavam conectando-se com um poder espiritual real, embora maligno. Isto explica por que idolatria era tratada com tanta severidade no Antigo Testamento. Não era só violação de regras religiosas, era traição espiritual que abria portas a poderes obscuros e estabelecia alianças com Elohim, inimigos de Yahweh. A batalha entre estes poderes continua até hoje. Cada crente participa desta guerra espiritual invisível, seja consciente disso ou não. Oração. Não é só comunicação com Deus, é arma de guerra espiritual que pode mudar resultados em ambas dimensões. Se esta perspectiva de guerra espiritual abriu teus olhos, compartilhe este vídeo com outros que precisem entender realidade invisível que nos rodeia, porque o que segue revela a verdade final que te libertará. Capítulo 11. A verdade que libertará você. Viajamos através de textos antigos, profecias ocultas e realidades espirituais raramente ensinadas. Vimos que Elohim são muito mais que simples nome de Deus. São múltiplos seres espirituais que interagiram com a humanidade desde o princípio. Vimos que em Gênesis, palavra Elohim é plural, sugerindo a assembleia de seres divinos presentes na criação. Vimos que Yahweh fala no plural dizendo: façamos o homem à nossa imagem, indicando consulta com outros Elohim. Exploramos conselhos celestiais, onde Bene Elohim apresentavam-se diante de Yahweh e deliberavam sobre assuntos cósmicos. Vimos como Satanás, como membro desse conselho, pôde propor prova para Jó, que resultou em sofrimento devastador, mas finalmente em restauração. Descobrimos história perturbadora de como filhos de Deus desceram, tomaram esposas humanas e produziram nefilim gigantes que corromperam terra e trouxeram dilúvio como juízo necessário. Vimos que esses gigantes reapareceram após dilúvio e foram enfrentados por Israel durante conquista de Canaã. Examinamos livro de Enoque, texto antigo, excluído da Bíblia, mas altamente respeitado em tempos de Jesus, que fornece detalhes extraordinários sobre vigilantes, sua rebelião e consequências de sua transgressão. Aprendemos que espíritos dos nefilim mortos tornaram-se demônios que atormentam humanidade. Vimos evidência de que Israel praticou politeísmo durante sua história, adorando Yahweh, junto com Baal Asherá e outros deuses das nações circundantes. Só após exílio babilônico solidificou-se monoteísmo estrito. Exploramos guerra invisível entre dimensões onde príncipes espirituais de nações lutam por domínio e onde nossas batalhas terrestres refletem conflitos celestiais. Vimos como Miguel lutou contra o príncipe da Pérsia e como exércitos angelicais rodeiam fiéis. Então, qual é a verdade que mudou a história? É esta. O monoteísmo absoluto, tal como conhecemos hoje, é construção teológica posterior. As escrituras originais preservam evidência de realidade espiritual muito mais complexa, onde múltiplos Elohim existiam alguns leais a Yahweh e outros rebeldes. Yahweh emergiu como Deus Supremo, não porque fosse o único ser divino, mas porque era mais poderoso, mais justo e único digno de adoração. Os outros Elohim foram julgados degradados, aprisionados ou demonizados. Esta verdade foi gradualmente ocultada porque complicava a narrativa religiosa. Era mais fácil ensinar que só um Deus existe que explicar complexa hierarquia de seres espirituais,
conselhos celestiais, anjos caídos, gigantes híbridos e guerras interdimensionais. Mas marcas permanecem no texto bíblico para aqueles que têm olhos para ver. A palavra plural, Elohim, os verbos plurais, as conversas com nós outros, os conselhos divinos, o Salmo 82, onde Deus julga deuses, Deuteronômio 32, onde nações são divididas entre filhos de Deus. O que isto significa para nós hoje? Significa que o universo espiritual é muito mais populado e ativo do que geralmente se ensina. Significa que há poderes espirituais reais, tanto bons como maus, que influenciam eventos terrestres. Significa que guerra espiritual não é metáfora, mas realidade. Significa que nossas orações importam porque podem mudar decisões em conselhos celestiais, como a intercessão de Moisés mudou mente de Yahweh. Significa que sofrimento às vezes resulta de conflitos espirituais, além de nossa compreensão, como no caso de Jó. Significa que conhecimento oculto segue sendo perigoso porque conecta com poderes obscuros que buscam destruir a humanidade. Significa que devemos ser sábios, discernir espíritos e manter-nos fiéis ao único Elohim, verdadeiramente digno de adoração, Yahweh, que revelou-se completamente em Jesus Cristo. Jesus veio romper poder desses Elohim rebeldes. Colossenses 2, versículo 15 diz: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo." Na cruz, Jesus derrotou poderes espirituais que haviam escravizado a humanidade. 1 João 3, versículo 8, diz para isto: "O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo." As obras do diabo incluem rebelião original dos vigilantes, corrupção da humanidade através dos Nefilim, ensino de conhecimento proibido e escravidão espiritual das nações sob príncipes demoníacos. Jesus libertou cativos, rompeu correntes, abriu caminho de volta ao Pai, e agora todos que creem nele têm acesso direto a Yahweh, sem necessidade de mediadores Elohim. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz: "Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é superior a todos Elohim." Hebreus 1, versículo 4. "Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles." Filipenses 2, versículos 9 a 11. "Apelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo Elohim no céu, na terra e sob terra dobrará joelho diante de Jesus. Os vigilantes aprisionados, príncipes territoriais, espíritos Nefilim, Satanás mesmo, todos reconhecerão seu senhorio supremo. Para nós, isto significa esperança. Significa que, embora vivamos em mundo onde poderes espirituais invisíveis lutam por controle, nós pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Significa que nenhum Elohim rebelde pode separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, versículos 38 e 39. "Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Anjos, principados, potestades. Todos esses Elohim, nenhum pode separar-nos do amor de Deus. Esta é vitória final. Esta é verdade que nos liberta. Os Elohim não são simplesmente curiosidade teológica ou mistério antigo. São realidade espiritual ativa. Mas para aqueles que estão em Cristo, são poderes derrotados. Jesus os despojou, os exibiu publicamente,
triunfou sobre eles. Agora vivemos no tempo entre vitória de Cristo e manifestação final dessa vitória. Apocalipse 20 descreve juízo final de todos os poderes rebeldes. Satanás será lançado ao lago de fogo, junto com todos que seguiram. Mas enquanto isso permanecemos vigilantes, oramos sem cessar, vestimos-nos com a armadura de Deus e resistimos firmes na fé. Porque embora Elohim rebeldes sigam ativos, nós temos autoridade em nome de Jesus para resistir e vencer. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta é nossa promessa, esta é nossa esperança. Esta é verdade que precisamos levar ao mundo. Se esta jornada através das Escrituras e textos antigos abriu teus olhos a realidades espirituais que não conhecias, inscreve-te neste canal, ativa notificações e compartilha este conteúdo com outros buscadores de verdade, porque o mundo precisa despertar para estas realidades antes que seja tarde demais. Guerra espiritual é real. Elohim são reais, mas Jesus é supremo e nele somos mais que vencedores.